Olá, pessoal, bem-vindas a mais um episódio do Pod Fê, o podcast que a gente fala sobre saúde da mulher, empoderamento, empreendedorismo e muito mais. Hoje eu estou com uma convidada super especial, a doutora Gisele Ozon, que a gente vai falar um pouquinho sobre saúde da mulher em alguns pontos específicos, como menopausa, endometriose, mioma e muito mais. Então, primeiro, Gisele, obrigada por estar aqui hoje. Eu quero que você apresente um pouquinho para o pessoal, para as pessoas te conhecerem, tá? Fernanda, eu super agradeço o convite. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui com você. Uma mulher que eu admiro bastante, a gente já se conhece há bastante tempo, tenho muito orgulho de poder fazer parte desse time, poder estar aqui com você hoje. Eu sou Gisele Ozon, sou ginecologista, né? Sou formada há 20 anos, então já tenho aqui uma longa estrada. Né? Me especializei em endoscopia ginecológica, que para quem não sabe é tratamentos minimamente invasivos relacionados à laparoscopia e à histeroscopia. Histeroscopia é uma grande paixão. Eu tenho um curso para médicos em histeroscopia, que a gente já tem aí um curso de 5 anos. Então, além de trabalhar muito como médica, eu trabalho muito como professora nesse curso, formando novos ginecologistas. E a saúde da mulher como um todo me encanta, né? Me encanta, eu tenho uma base, minha mãe foi ginecologista, então eu tenho já toda essa bagagem, né, de tudo que ela trouxe, e, enfim, tem muitas pacientes que vieram desde lá de trás com ela, então desde quando eu entrei para a faculdade de medicina, eu acompanho o trabalho da minha mãe, acompanho a paixão em cuidar de mulheres e para mim é sempre um grande prazer poder contribuir para a saúde das mulheres no geral, né? Muito legal e muito bom ter a sua experiência aqui, porque a gente tem muita coisa para conversar. Vamos conversar. Você já começou de um papo muito bom, que foi falando sobre estereoscopia. Sim. Antes da gente entrar em pontos importantes, mas esclarecer um pouco mais sobre o que é isso. O que é estereoscopia, Sim. Quando é uma indicação de estereoscopia, porque muitas pessoas não sabem nem o que é esse exame ou cirurgia especificamente. Tem alguns termos, né, em medicina que são termos complexos que assustam, né? E a histeroscopia é um deles. Por quê? É um exame, né, onde a gente consegue estudar todo o interior do útero, como se fosse uma endoscopia. Para ver o estômago, a gente faz via vaginal para ver o interior do útero. Isso me traz muitas informações importantes. Legal. Pacientes que têm sangramentos, a gente descobre causas dentro do útero. Pacientes que estão tentando engravidar e têm alguma dificuldade. Suspeita de alterações em exames de imagem, como ultrassonografia, suspeita de pólipo, de miomas no interior do útero. Esse exame é importante para dar esses diagnósticos, nos ajuda nos tratamentos e a gente consegue também fazer cirurgias por dentro do útero, numa técnica minimamente invasiva, né? Bastante segura, eficaz, onde a paciente tem aí o seu quadro resolvido em poucas horas e no mesmo dia ela vai embora para casa. Então, é algo que me encanta porque a gente consegue oferecer bastante diagnóstico, entender um pouco melhor, de forma mais clara, o que está acontecendo com aquela mulher. E é um exame que pode ser feito no consultório, é um exame que pode ser feito em ambiente hospitalar, com ou sem anestesia. Isso vai depender muito de cada paciente, de cada necessidade, de cada cenário. E a questão da dor, né? A paciente sempre chega apavorada no consultório. Doutora Gia, eu vou morrer de dor nesse exame, porque eu já escutei muitos relatos, né, na internet. É muito comum os pacientes buscarem informações na internet, mas existe técnica. Hoje em dia a gente tem equipamentos minimamente invasivos, com calibres muito menores, e todo esse contexto faz com que a gente tenha sucesso na grande maioria dos exames, inclusive em ambiente de consultório, com bastante resultado, né? Então, essa parte eu acho que é bem interessante. Muitas pessoas não sabem que existe, né, um exame desse, que precisa ser feito em alguns casos, você já deu algumas indicações aí, né? E que pode ser um exame muito simples, mas muitas pessoas chegam com muito medo para fazer uma histeroscopia, e eu acho que é importante, a gente falando de saúde da mulher, entender que é um exame que pode ser extremamente divisor, né, de águas. Com certeza. E, teoricamente, hoje em dia, é muito menos invasivo, muito rápido e muito prático. Vamos botar assim, é prático, né, pelo que eu estou entendendo. É prático, é um exame que a gente faz em 5 minutos no consultório. 5 minutos? Meu Deus, então tá bem prático mesmo. Então tá bom. Claro que requer a técnica, requer o uso de equipamentos modernos, né? Enfim, mas é um exame prático. Então, já pegando um pouco do gancho aí sobre a saúde da mulher,
a Gisele falou um pouco sobre um exame que pode ser necessário fazer em algumas mulheres. Sim. Mas o nosso tema primordial, começaremos falando um pouquinho sobre endometriose, menopausa, e depois a gente provavelmente vai voltar na esteroscopia, que eu acho que é um assunto que tem relação com isso tudo. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho da endometriose, que é um ponto bem importante que eu sempre falo, a Gisele também fala, que a gente trabalha muito sobre esse tema. E muitas pessoas não sabem o que é o diagnóstico. A esteroscopia faz diagnóstico de endometriose, acho que é uma ponta até pergunta. Bom, né? Sim. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre o que é endometriose e como a gente consegue fazer o diagnóstico da endometriose. Sim. Primeiro é importante entender o conceito da doença, né? O que é endometriose? Endométrio é aquela camada que recobre o útero por dentro, que descama numa menstruação. Então, todo mês, quando a mulher menstrua, o endométrio, ele é descamado e ele sai pela vagina. Esse endométrio fora do útero é a endometriose. Perfeito. Mas isso é uma definição que, por trás dessa definição básica, tem um tema muito complexo. É complexo porque ele envolve diversos órgãos, principalmente, mais comumente, os órgãos ao redor do útero, trompas, ovários, intestino que está atrás do útero, bexiga, ureter, que vai fazer aquela ligação da bexiga com os rins, a parte de inervação pélvica. Perfeito. Então, toda essa estrutura ao redor do útero, doente pela doença endometriose, pela presença desse endométrio alterado nessas mulheres, vai causar um quadro clínico muito florido, um quadro clínico de, geralmente, muita dor, que atrapalha muito a qualidade de vida dessas mulheres, que impacta muito na vida em geral, né? Porque atrapalha o trabalho, atrapalha a escola, atrapalha a relação sexual, porque muitas dessas mulheres sentem muita dor durante a relação, e aí ela já vai ter aquele medo de ter relação, várias questões envolvidas nesse contexto. Tem uma questão que pode estar associada à infertilidade, a dificuldade para engravidar, então tem um impacto grande, e muitas mulheres tem o diagnóstico de endometriose. E quanto antes a gente faz o diagnóstico, quanto antes a gente começa um tratamento precoce, melhores são as condições futuras dessa mulher. Em relação ao impacto na qualidade de vida, que é o grande objetivo, né, do tratamento, é você retardar esse processo, ou seja, a evolução da doença ela vai acontecer, né? Numas mulheres de forma mais rápida, em outras mulheres de forma mais lenta, e o objetivo do tratamento clínico é você bloquear esse processo e fazer com que ele evolua de forma mais lenta, né? E, obviamente, retardar todos esses problemas que podem acontecer. Essas questões que podem afetar a vida da mulher. Um ponto importante sobre a endometriose, eu acho que vale a pena, muitas das vezes a gente conhece os sintomas clássicos, né? Sim. E a gente vai falar um pouco desses sintomas clássicos, que eu acho que é bem importante. Sim. Mas existem alguns sintomas que não são tão clássicos e que a gente esquece um pouco de falar. Apesar de a gente viver falando sobre isso, eu não sei se você tem isso na sua prática, muitos pacientes chegam falando, eu sempre falei isso para o meu ginecologista, e era normal, eles falavam que era normal, que não tinha que fazer. E até hoje a gente ainda recebe. Infelizmente, até hoje, Fê. E eu queria saber um pouco sobre isso. Assim, fala um pouquinho dos sintomas mais clássicos. Sim. E essa questão da ainda não valorização desses sintomas. O que você percebe isso na sua prática clínica? E como a gente pode ajudar que outras pessoas... Nosso objetivo é esse, né? Saibam mais sobre isso, hein? Sim, eu acho que tem duas questões importantes antes da gente falar especificamente dos sintomas clássicos. É falar o que eu sempre converso com os meus pacientes. Você precisa se olhar. Você precisa reconhecer os sinais que o seu corpo está dando. Então, se eu tenho um padrão menstrual de um jeito, se eu tenho um caráter de dor cólica, que antes era tolerável, que agora piorou porque eu preciso usar mais medicamentos, que agora eu preciso ir para emergência usar medicamento venoso. Isso é um sinal que o seu corpo está te dando que você precisa investigar. Esse é o primeiro ponto, que muitas vezes a gente passa ali sem perceber. Percebido. Ou até mesmo não ignorando, mas falando assim, não, daqui a pouco eu resolvo isso. Daqui a pouco vai melhorar. Pois é. Ou então aparece alguma coisa, outra no meio, momento da vida que a gente acaba desviando, para outro olhar.
Outro ponto importante, muitas vezes eu faço esses relatos em casa para minha mãe, por exemplo, e ela fala, eu sempre fui assim, isso vai passar. Isso é normal, porque ela escutou lá atrás que isso era normal. Perfeito. Aí ela chega, muitas vezes, em profissionais de saúde que vão falar a mesma coisa para ela. Fê, vão falar, ter cólica é normal. A mulher está acostumada a ter cólica. Mas o padrão de cólica que impacta a qualidade de vida dessa mulher não é normal, não pode ser normal e deve sim ser valorizado. E aí cabe, obviamente, ao profissional que está ali atendendo aquela mulher identificar, acolher, escutar, né? E valorizar a queixa. Então, é muito importante que aí é uma questão do profissional de saúde valorizar a queixa que o paciente está trazendo. Se essa mulher chega para você dizendo que ela tem muita dor, valorize essa queixa, investigue essa queixa e tente entender o motivo dessa dor. E sendo um diagnóstico, uma suspeita clínica de endometriose, a gente precisa o quanto antes traçar uma linha de tratamento para essa mulher. Então, falando desses sintomas, classicamente é uma mulher que tem dor. Uma mulher que tem dor, cólica na menstruação, dor durante a relação sexual, principalmente de penetração mais profunda. Isso é importantíssimo. As mulheres não que não valorizam, acham que é normal, né? Então, é um ponto que eu acho que muitas das vezes a gente conversa um pouco no dia a dia, no consultório, e ela fala, acho que eu tenho, não sei. Às vezes eu tenho que dar uma parada e eu falo, vamos lá, você tem algum desconforto? Você tem alguma dor? Porque ela sempre sentiu aquilo, então ela acha que é normal ter aquele desconforto. Dor. Né? Pois é. Então esse é um ponto bem importante para chamar a atenção, né? Sintomas intestinais, mudança de hábito intestinal, dor ao evacuar, alterações na micção. E aí cabe também ao médico questionar. Perfeito. Você não pode esperar que a paciente chegue no consultório informando para você que ela tem uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Ela não vai falar isso, ela não vai nem associar que isso possa ter relação com a doença. Perfeito. Então, o médico ele precisa, num questionário, durante uma anamnese, uma consulta, que ela é muito detalhada, perguntar ativamente a essas questões. Perfeito. Como é o seu padrão miccional? Mudou? Você acorda muitas vezes à noite para ir ao banheiro? Como está a sua alimentação? Você faz atividade física regularmente? E muitas vezes essas mulheres elas vêm com essas queixas anos depois. Por quê? Porque lá atrás, quando ela começou a menstruar, ela já começou a bloquear a menstruação com o uso de anticoncepcional oral contínuo, por síndrome de ovário policístico, que é muito comum na adolescência, por contracepção, e aí ela fica bloqueada. Então, essa doença fica mascarada, ela não sente dor, ela não tem aquele padrão de dor. E quando ela para, de repente, para engravidar, ela começa a ter cólica. Ela fala, opa, isso aqui eu nunca senti antes, mas você estava teoricamente bloqueada e fazendo já algum tipo de tratamento clínico. Como também as mulheres que têm uma boa qualidade de vida, e aí é a importância de se destacar isso, que a endometriose, o tratamento, eu falo sempre que é uma base, uma tríade que você tem que focar no motivo pelo qual aquela doença está acontecendo. Então, o bloqueio hormonal tem um papel fundamental, atividade física regular e uma boa qualidade de alimentar. Muitas vezes, as pacientes que estão sem bloqueio por N motivos, ou porque não sabia, ou porque o seu ginecologista não prescreveu, ou porque está tentando engravidar, tem poucos sintomas porque elas têm hábitos de vida saudáveis. Então, ela já está tratando e não sabe, né? Eu ia te entrar nesse ponto agora. Isso é muito comum. Essa questão do... Muitas das vezes a gente agora já entende um pouco o que é a doença, quais são os sintomas. A gente ia falar um pouquinho sobre a questão do tratamento, mas antes disso, existe alguma relação, e eu vou dizer um pouquinho do meu lado aqui, entre tudo isso e os hábitos de vida da mulher, né? Certeza. E aí, dentro dessa relação, o que você vai ver no seu prática? Então, a questão da atividade física e a base alimentar. A base alimentar. Né? A base alimentar é fundamental. É aquela paciente que fala, doutora, quando eu como um alimento A, B ou C, eu fico com aquela barriga enorme, distendida, uma dor, um desconforto, algo que, independente do bloqueio, vai acontecer. Porque é uma doença inflamatória. Perfeito. É uma doença que causa uma inflamação muito grande. E a gente precisa mediar isso. O tratamento clínico, a base do tratamento clínico é justamente isso. É tratar
essa inflamação, doença né? inflamatória. Se você não trata essa doença inflamatória, você não vai tratar de forma correta. Isso é muito importante. Então, muitas das vezes, o que acontece quando a gente pensa numa endometriose? Antigamente, eu acho que isso era a base, né, do tratamento da endometriose, falava, você faz o bloqueio hormonal, vida que segue. Sim. E ela continuava muitas vezes sintomática, Sim. né? E vai continuar muitas vezes sintomática, porque só ele não vai resolver a inflamação. Não vai. A base inflamatória ali não vai ser resolvida. Então, a mudança do estilo de vida, a mudança da alimentação, a atividade física com constância, isso é muito importante, né? Sim. Um intestino funcionante vai começar ali a organizar essa questão inflamatória. E um ponto importante, você falou de um alimento que come, a barriga fica grande, né? Acho que um dos sintomas bem comum da gente falar sobre endometriose é isso, aquela distensão de abdômen, né? A barriga gigante, né? Que muitas das vezes fala, meu Deus, no período menstrual parece que eu tô grávida. Exatamente. Eu só não desconfio que eu tô grávida porque eu tô menstruando, né? Exatamente. E dentro desses sintomas, a gente tem como melhorar com estilo de vida, alimentação, alguns suplementos e tratar intestino. Tratar intestino é fundamental, para tudo. Né? Porque você não absorve bem o medicamento que você está usando. Ainda tem isso, né? Ainda tem esse detalhe, Exatamente. Né? Então, tem várias questões relacionadas a isso para a saúde da mulher como um todo. Independente da mulher que tem endometriose, da mulher que não tem endometriose, da idade que essa menina tenha ou que essa mulher tenha. É importantíssimo você ter um bom estilo de vida, você olhar como um todo, suas vitaminas como estão, sua alimentação como está, a sua rotina de sono. Isso é muito importante. Quem não dorme bem, os hormônios não funcionam da forma adequada. E aí tem impacto em tudo. Por isso que quando a gente olha para uma mulher que tem endometriose, não existe um tratamento protocolo, padrão. Porque cada mulher é de um jeito, cada mulher tem uma rotina, cada mulher tem uma queixa, cada mulher está numa fase da vida. Eu tratar uma mulher, uma menina de 17 anos e uma mulher de 44, não vai ser igual. Ótimo. É claro que não vai ser igual. Uma mulher que está tentando engravidar, que deseja já estar naquele momento, e aquela que não deseja, também não vai ser igual. Então, é um tratamento muito individualizado. Eu ia te perguntar sobre isso. Muito individualizado. O que a gente tem hoje na medicina sobre essa questão do tratamento da endometriose? Vou falar da endometriose, principalmente, Sim. né? Assim, é um padrão? Toda mulher tem que usar o bloqueio hormonal, por exemplo, e vambora, a vida que segue. Em que momento ela tem que... com que frequência ela tem que fazer essa reavaliação? Claro que eu acho que depende de cada pessoa, né? Mas Sim. Só para a pessoa ter uma noção, porque muitas das vezes ela tem um diagnóstico lá com seus... Ontem mesmo eu atendi uma paciente que teve diagnóstico com 14 anos. 14 anos. Então, praticamente nas primeiras menstruações dela, né? Pois é. E com que frequência ela tem que ficar olhando essa endometriose? Tem algum padrão ou a gente precisa mesmo fazer uma forma individualizada? É sempre muito individualizado e sempre de forma multidisciplinar. Perfeito. Não é somente papel do ginecologista tratar a endometriose. O ginecologista ele precisa ampliar a sua visão para a doença, porque não é uma doença ginecológica apenas, tanto no tratamento clínico quanto no tratamento cirúrgico. É uma doença multidisciplinar, porque ela atinge órgãos não ginecológicos. Perfeito. Então, ela precisa de uma abordagem multidisciplinar. Quando a gente fala de multidisciplinar, a gente fala do preparador físico, a gente fala da nutricionista, a gente fala da psicóloga, porque essas mulheres têm, sim, uma propensão a ter distúrbios de depressão, ansiedade, lidar com a dor, lidar com fertilidade, muitas vezes, lidar com dor pélvica crônica, lidar com dor durante a relação que atrapalha a vida sexual dessa menina ou do casamento, ou seja, em qualquer fase da vida dessa mulher, né? Fisioterapeuta que vai ajudar no controle da dor. Então, é uma doença que a gente precisa de um olhar multidisciplinar, né? De uma equipe que acompanhe e que, quando se fala em cirurgia, existem, assim, poucas indicações cirúrgicas. A maioria das mulheres não vão precisar de cirurgia. A maioria você consegue controlar a doença, a evolução da doença e principalmente os impactos com o tratamento clínico. E quando a gente fala de tratamento clínico, a gente não fala de hormônio, a gente não fala só de bloqueio hormonal. Até porque quando a gente pensa na questão aí, é o papel do ginecologista, quando a gente vai falar de bloqueio hormonal e endometriose, também não é uma receita de bolo. Perfeito. Também não é igual para todo mundo. Existem medicamentos diferentes, existem vias de administração diferentes, que vai variar de acordo com cada perfil de mulher, de cada desejo, de cada momento da vida de cada paciente. Então,
é também muito individualizado. A frequência também vai depender do quanto essa paciente também se une ao tratamento junto com você. Né, Fê? Porque, assim, é nosso papel orientar, explicar. Eu sempre gosto de desenhar, né? Eu também sou dessa. As minhas pacientes sabem que elas saem do consultório com um papelzinho cheio de desenho. Rabiscado. Tudo rabiscado. E ela leva isso para casa. Faço questão que ela leve isso para casa. Porque ali eu vou explicar a importância do tratamento, como eu estou raciocinando, o que eu estou pensando no raciocínio clínico do que ela trouxe para mim de informação e qual é o papel dela também nesse tratamento. Ótimo. Ela precisa entender que é uma doença que a gente tem que tratar em conjunto e que o papel da paciente, o papel da mulher é muito importante. E muitas vezes eu peço para elas irem também com os namorados, maridos, com as mães, quando elas são muito jovens, porque eles também precisam entender. Perfeito. E não achar que ela... É uma dieta da moda. Essa menina tá com essa cólica toda, não tá querendo ir pra escola. Poxa, minha mulher não quer ter relação comigo. O que tá acontecendo? Perfeito. Problemas no casamento? Não, ele tem que entender também que precisa desse papel de ajuda. A gente precisa de ajuda. As mulheres precisam de ajuda. Porque é angustiante, impacta muito o dia a dia delas, né? Então, essa ajuda familiar é importante. Muitas vezes, quando chegam pacientes jovens, que geralmente elas vão com as mães, eu pergunto, a senhora também tinha um padrão semelhante? Tinha. Eu também tinha muita cólica. Então, provavelmente, a senhora também tem endometriose. Só não teve o diagnóstico, né? Porque o histórico familiar é muito importante, né? 7 vezes mais de chance de você ter endometriose do que sem ter esse histórico de irmã, mãe, né? Na família. Então, assim, é muito se a minha mãe tem, ou você tem chance minha irmã, chance maior minha de ter também. Tem. E aí você tem que ter aquele olhar. Você já fica com aquela luzinha acesa. Perfeito. Recentemente eu atendi uma paciente no consultório, que é uma paciente que não tem dor. Nada. Não tem quase nada de sintoma. Ela teve um quadro de dor pélvica aguda. E a mãe dela tem endometriose. Aí a gente foi no exame físico, importante também falar do exame físico, né, Fê? Porque esse bate-papo que a gente chama que é a anamnese, que é essa conversa, que são as perguntas que nós ativamente fazemos para os pacientes e as queixas que elas trazem, isso é uma conversa longa, uma conversa que precisa ser super detalhada. E quando a gente vai fazer o exame físico, a gente consegue mapear no exame físico aquela doença ali ao redor do útero, né? Perfeito. Então, eu vejo se tem algum espessamento, se tem algum nódulo doloroso. Eu ainda falo para ela, o local que você sentir dor, você me fala. Porque é exatamente o local que provavelmente vai estar alterado. E aí, a gente tem exames de imagem que vão mapear essa doença, que vão nos dar informações importantes, até para a gente pensar em estratégias de tratamento, muitas vezes tendo a necessidade do tratamento cirúrgico, né? E falando da equipe multidisciplinar, o tratamento cirúrgico é isso, né? Então, se eu tenho uma doença que ela vai atingir ureter, nervos pélvicos, bexiga, intestino, trompas, não é só o ginecologista que vai tratar. Né? A equipe também é multidisciplinar, deve ser multidisciplinar. Todos devem ter esse olhar para a doença na hora de fazer o seu tratamento. Então é importante que essa mulher também busque esse tipo de tratamento especializado, né? O que é importante sobre isso, né? Acho que desde o começo você vem falando sobre essa equipe multidisciplinar e puxando um pouco a sardinha aqui para a nutrição, né? Vamos lá. Dentro de qualquer momento que você esteja, então, você é uma adolescente que acabou de diagnosticar endometriose, ou você está já numa idade mais adulta, ali tentando engravidar, ou pensando em engravidar, ou uma mulher que já está mais para frente, ainda numa menopausa ou uma perimenopausa, todos os momentos a gente tem estratégias nutricionais que te ajudam nisso. Então, se você vai precisar de uma cirurgia, ou se você vai tentar engravidar, ou se você é uma adolescente que está vivendo muita dor e a gente maneja os sintomas. E essa individualidade não é só na medicina, na nutrição também, né? Claro. Então, muitas das vezes me perguntam qual é o alimento resolvedor da endometriose. Qual é a receita de bolo para eu fazer para todo mundo? Não existe. Não tem. Não tem como ter. A gente precisa individualizar, entender o que você sente e, consequentemente, agir diante daquela situação. E essa questão também de uma linha de tratamento, eu acho isso muito legal a gente pensar juntas, né? Então, eu como nutricionista, junto com o ginecologista, junto às vezes com o prócto,
o urologista, de entender o momento que ela tá e o que a gente pode fazer ali naquele momento. Para melhorar, com certeza. Né? E a gente tem que entender se tá dando certo aquela linha de raciocínio, porque às vezes a gente tem que mudar a linha de estratégia, Eu né? acho esse ponto é muito importante, porque muitas das vezes a mulher sai com um diagnóstico, ela sai com uma linha de tratamento e ela vive 3, 4, 5 anos aquela linha. E aí começa a não dar certo. Depois de 3, 4, 5 anos, ela fala, mas... Poxa, era para dar certo. Eu falo, não. Você 3 anos atrás era uma coisa, agora é completamente diferente. Exatamente. A gente precisa... A mesma mulher muda, você imagina mulheres diferentes. Então, não existe um protocolo. Né? Perfeito. Com certeza não... E uma coisa só, pode falar, te interromper, mas assim, falando de tratamento cirúrgico, eu acho um dos pontos mais importantes quando a gente fala de cirurgia, uma das indicações de cirurgia é falha no tratamento clínico. Perfeito. E se... você tem que considerar a cirurgia. Nos casos de falha de tratamento clínico, a gente tem que ver se o tratamento clínico está sendo feito de forma certa, correta, multidisciplinar e olhando todos esses aspectos. Perfeito. O tratamento clínico não é só hormônio, como eu falei. Então, muitas vezes você pode considerar uma falha de tratamento clínico que, na verdade, o tratamento clínico não está sendo efetivo, manejado ou efetivo naquela estratégia para aquela paciente, né? Isso então, eu vejo muitas das vezes, chega paciente para mim e fala, não, eu vou operar. Eu falei, você já arrumou a sua casinha? O que eu falo da casinha, né? Como que anda seu sono, alimentação, atividade física? Ah, tá mais ou menos. Eu durmo meia-noite, acordo às 5, estou sempre cansada. Atividade física, como eu tô cansada, eu não consigo fazer. Minha barriga sempre tá estufada, eu tenho muita dor, meu intestino não funciona porque eu também não bebo água e não como fibra. Eu falo, vamos começar a organizar primeiro? Que pode ser... Me dá uma chance. Né, que vai. Ela, às vezes, não acredita. Porque ela fala assim, como assim? Acabaram de falar que eu tenho que fazer cirurgia. Não tô dizendo que você não vai fazer cirurgia, mas... E se a gente arrumar? Até mesmo para operar, Fê. Perfeito. Antes de operar, o ideal é que essa paciente esteja... menos inflamada. Perfeito. Porque a cirurgia vai ser melhor. O pós-operatório vai ser melhor. Essas questões também são importantes. Se chega uma paciente sem nenhum tratamento clínico, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como você falou, é arrumar a casinha. Perfeito. Antes de se pensar no cirurgia, na cirurgia. A cirurgia é, sim, óbvio, indicada em alguns casos, mas com critério, né? Seguindo todo esse raciocínio, essa linha ampla e multidisciplinar, e, enfim, olhando todos esses aspectos de forma bem criteriosa. Ótimo, isso é bem importante. Então, você, mulher que tem endometriose, que está em qualquer faixa de vida, tara de vida, lembre-se que se foi passado somente um bloqueio hormonal, pode ter certeza que não vai ser suficiente. Pode ser momentaneamente, ou naquele momento vai resolver alguns sintomas, mas a gente tem uma doença crônica, inflamatória, que precisa ter toda essa orquestra, né, organizada do ponto de vista alimentar, nutricional, estilo de vida e muito mais, né, sono, emocional, para que a gente consiga tratar a longo prazo e te dar principalmente qualidade de vida, né, e, enfim, seus sonhos, por exemplo, de uma saúde fértil melhor e muito mais, né, porque envolve muito mais do que só a pelve, né? Só cólica menstrual. Só cólica, exato. Não é só cólica menstrual, vai muito além disso, né? Perfeito. E aí, vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa, né? Porque senão a gente não fala de outros temas. Senão a gente só vai falar de endometriose hoje. E tem muita coisa. Que eu adoro, porque endometriose é um tema que impacta muitas mulheres. A gente precisa, sim, se atualizar. A gente precisa sempre estar estudando. Eu acabei de me inscrever e estou fazendo um curso justamente desse manejo clínico da endometriose, porque é muito importante a gente não parar nunca de se atualizar. Eu acho ainda até falar sobre isso, né? Antigamente, a gente só tinha dentro da parte médica a medicação, né? Então, você toma o remédio X, o anti-inflamatório Y, provavelmente, né? Sim. E hoje, muitos suplementos, muitas estratégias de suplementação nos ajudam nesse manejo da dor sem ser uma medicação, né? Uma suplementação. Então, cada vez mais a gente vai falar sobre isso. E eu vi tratar intestino, o famoso estroboloma. Exatamente. Eu acho que está vindo bem alto. A gente vai trabalhar bastante sobre isso. Tem muita coisa muito importante para se falar sobre isso. Mas vamos mudar rumo da prosa. Vamos falar um pouquinho sobre menopausa. Você, mulher... eu quero primeiro que você fale o que é menopausa e quando ela começa na vida da mulher, que muitas pessoas não sabem nem o que é menopausa. Minha mãe tinha um calor. Pronto, ela entrou na menopausa.
É só isso? É muito mais do que isso? Vamos lá, me conta um pouquinho. Então, vamos lá. Então, como eu converso lá com as minhas pacientes no consultório, eu pego meu papel e escrevo. Vamos entender a linha da vida da mulher, né? Da vida reprodutiva da mulher. Primeira menstruação a gente chama de menarca. Então, acontece lá em torno de 11 anos, em média. E a menopausa, ela é caracterizada pela última menstruação. Então, a gente tem a primeira menstruação e a última menstruação. Aqui a gente está no período reprodutivo. Depois dessa última menstruação, a gente tem o período pós-menopausa. Então, é o período que a mulher vai viver até os últimos dias. Então, é muito comum, às vezes, a mulher chegar e falar assim pra mim, não, mas eu não tô mais na menopausa. Isso. Não, você teve a sua última menstruação, que em geral é em torno de 40 anos da primeira, então, lá em torno dos seus 50 anos, 47 até 53, é ali uma faixa mais ou menos esperada que isso aconteça. E dali para frente é um período pós-menopausa, que tem muitas repercussões. Importante. Por quê? Quando a mulher entra nesse período pós-menopausa, e essa menopausa acontece, que é a última menstruação, a gente tem uma falência ovariana. Os ovários param de produzir os hormônios, né? E quando a gente fala, por exemplo, de pulmão, essa mulher tem ali uma diminuição na função do pulmão lá em torno de 70 e poucos anos, lá mais pra frente. Quando a gente fala de ovário, o ovário ele para cedo, o que é ruim, mas é assim. Então a gente tem que lidar com isso. Né? Pois é. E aí a gente tem que lidar com essa deficiência hormonal. Então eu paro de produzir os hormônios e isso tem muita repercussão na vida dessa mulher. Perfeito. E o calorão, aquele fogacho que a gente chama, que é clássico, que é um sintoma clássico, ele é um dos sintomas. A gente tem mais de 60 sintomas. Mentira! Olha, isso é importantíssimo, né? Mais de 60 sintomas por conta dessa deficiência de estrogênio, de progesterona, de testosterona. E isso tem um impacto que também muitas mulheres não sabem. Então, ela tem dor articular, ela tem alteração de memória, ela tem alteração de humor, ela tem alteração de libido, ela tem dores musculares, ela tem cansaço, ela tem olho seco. Às vezes, você vai no oftalmologista, gente, meu olho tá seco. Seco, né? Ó, seu estrogênio tá começando a cair. Tá dando uma... Tá te dando aqui uma dica. Os calorões. E tem aquelas questões que a gente não vê. Alteração óssea. Então, você começa a ter alterações nos seus exames, com osteopenia, com osteoporose, com risco de fratura óssea. Sistema cardiovascular. A mulher no período pós-menopausa, aumenta a chance, o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Interessante. E muitas das vezes se acha que é uma questão muito familiar, né? Sim. Meu pai ou minha mãe tem pressão alta ou teve alguma questão cardiovascular, então provavelmente é por isso. Sim. Nem se pensa na menopausa, né? Nem se pensa na menopausa. Então, você tem um aumento de risco dessas doenças. Alterações de sono, uma questão, um sintoma muito comum, aquela mulher que acorda muito. 3 da manhã, acorda 3 da manhã, não consegue mais dormir. Como é que ela vai acordar bem no dia seguinte? Ativa, disposta para trabalhar, para fazer múltiplas funções que a gente continua, né? Que não para, a vida não para. A vida não para. E as questões vaginais, as questões locais. Então, ela tem ressecamento, ela tem dor durante a relação por conta do ressecamento, aquelas fissuras. Perda de urina aos esforços, ela espirra, tosse, sai urina. Olha, interessante. E que geralmente falam assim, não, é porque acho que eu tô acima do peso. Sim. Que é um outro sintoma da menopausa. Exatamente, assim, aumento da gordura visceral, aquela gordurinha abdominal. Mudou meu padrão, doutor, eu não consigo mais emagrecer. Tá? Eu faço a mesma coisa e não tá indo, né? Não tá funcionando. E aí, o que a gente tem que pensar? Essa mulher precisa ter qualidade de vida. Novamente, essa mulher, ela precisa ter um olhar multidisciplinar. O que é interessante sobre isso? Muitas das vezes esses sintomas, de novo a gente puxa lá atrás, né? Que eram normalizados. Então, assim, vai acontecer e você se vira. Você vai ter que lidar com isso. É normal você sentir calorão. É normal você ter dor durante a relação. Então, sua vida sexual vai ficar
ali Mais de ou escanteio. menos. E ok, isso é normal na mulher vai ficar nessa cansada, idade. vai ficar irritada. Cansada. Ainda é chamada de chata, né? Ai, É chamada você tá de muito chata. chata hoje, né? Você tá insuportável. E aí, o muitas que eu vezes. faço? Eu trago os familiares para consulta. E aí? Trago o marido. Trago filhos, às vezes falo, olha, o que está acontecendo é isso, isso, isso. Não é ela não quer estar assim, ela não gostaria de estar assim. Ela está precisando de tratamento, de ajuda, de acolhimento da família, de acolhimento do seu médico, que também olhe para essas questões. E se a mulher tem uma qualidade de vida ruim em decorrência a essa diminuição da produção hormonal, se ela deseja fazer a terapia de reposição hormonal e se ela não tem nenhuma contraindicação absoluta, ela deve fazer, que vai melhorar muito. Eu ia chegar nesse ponto. E aí, Fê, é uma questão que envolve muitas coisas. Por quê? O medo e a desinformação. Eu acho que são os grandes problemas quando se fala em terapia de reposição hormonal. Perfeito. Quando a gente fala de terapia de reposição hormonal, é você repor aquilo que você não está produzindo mais. Da melhor forma, na melhor via de administração. Perfeito. Na dose certa, ou seja, a mínima dose suficiente para que você tenha melhora dos seus sintomas. Individualizar. Cada mulher vai ter um horário para usar o seu medicamento, que vai depender dos sintomas que ela tem. A via de administração precisa ter aquele protocolo de todo um trabalho científico. Então, se eu uso progesterona, existe a via certa para usar aquela progesterona. Perfeito. Porque tem vias que não vão fazer, por exemplo, a proteção do endométrio, que é tão importante na menopausa, quando se fala em terapia de reposição hormonal. Utilizar hormônios bioidênticos, que são aqueles bem semelhantes àqueles que a gente produz. Então, tudo isso é um manejo muito fino, muito detalhado. Tem mulher que vai precisar do estrogênio junto com a progesterona, tem mulher que só vai precisar do estrogênio, tem mulheres que vão precisar da testosterona associado. Então, esse manejo, ele é todo individualizado. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeças, né? E uma questão que assim, eu sempre gosto de falar, que é muito importante, é quando que eu devo começar a me preocupar com a menopausa? Eu ia te perguntar isso agora. Muitas mulheres entendem que existe a menopausa, que tem um pouco desse tabu sobre reposição. Sim. Você já falou algumas formas aí da gente quebrar um pouco esse tabu e deve quebrar esse tabu. Deve quebrar. Mas não sabem quando começar. Ou, eu acho que eu já passei do momento de começar. E aí, me fala um pouquinho sobre isso, para a gente também falar sobre o impacto dessa reposição, ou não reposição, nos hábitos de vida dela. Né? Se ela está cansada, se ela está mal, como que ela vai comer bem, eu vou te falar uma coisa que eu gosto de falar para os pacientes. Quando que você começa a se preocupar com isso? Minha filha tem 13 anos. E aí? Hoje eu já começo a me preocupar com isso. Por quê? Porque se ela hoje tem bons hábitos de vida, se ela se alimenta bem hoje, se ela faz atividade física hoje, lá na frente, quando ela estiver na menopausa, ela vai ter uma menopausa melhor. Ela vai conseguir manejar o tratamento dela com menos riscos. Perfeito. E muitas vezes ela vai conseguir ter a possibilidade, que eu acho que é um prêmio que a mulher tem, de poder fazer a terapia de reposição hormonal. Perfeito. Por quê? A gente tem que cuidar da saúde como um todo. É multidisciplinar. Eu tenho que ver a suplementação de vitaminas, a alimentação dessa mulher, sobrepeso, cuidar da atividade física. Porque a gente vai perder músculo na menopausa. Diminuição de estrogênio faz com que você tenha perda muscular todo santo dia. Né? Respirei, praticamente foi músculo. Perdi músculo. Isso é importante para nossa vida. Então, as mulheres que têm uma prática de hábitos de vida mais saudáveis, prática de atividade física, elas tendem a ter menos fogachos, por exemplo. Interessantíssimo. E normalmente a pessoa fala assim, não tenho o que fazer, né? Eu vou ter esses calores e vou continuar sentindo os calores. Então, a gente consegue nutricionalmente, com uma estratégia alimentar legal, atividade física, o manejo do sono de alguma forma, às vezes o uso de algum suplemento para sono, sem precisar de uma medicação, né, para sono, você consegue minimizar os efeitos colaterais da menopausa, vamos botar assim, né? Então,
E começa antes, então. Começa antes. Começa lá no nosso papel como mãe. E o que é interessante sobre isso? Muitas mulheres que chegam até mim com menopausa, elas sempre falam assim, nossa, mas eu fazia isso quando eu tinha meus 40, eu conseguia. Por que agora eu não consigo? Eu falo, pois é, agora não vai conseguir porque tá tudo lá no pé. Tá tudo lá embaixo. E associado a isso, o que funciona com 20 não funciona com 30, não funciona necessariamente com 40, com 50. É dinâmico. Daí Muda pra frente. a cada ano, a cada mês. E o principal, quanto antes você começar, melhor vai ser. Então, muitas das vezes, eu sei que a gente tem muitas adolescentes que assistem a gente, né? Não só adolescentes, início da vida adulta, ali seus 20, 25, e falam, ai, não consigo fazer atividade física. Eu falo, você consegue. Na verdade, é a sua mentalidade que muda. É só você botar isso como uma prioridade. Sim. E eu sei que não é pra agora, né? Não é só pra agora. Pois é pra agora também, mas é mais lá na frente. Muitas vezes ela fala assim, ai, meu corpo tá bom. Eu tô bem. Eu tô sentindo feliz com o meu corpo. Eu falo, mas eu sei que agora você tá ótima. Mas depois que passa dos 30, depois dos 40, 50, aquilo vai ser muito importante. Muito vai ser importante. divisão, né? Com certeza, vai fazer muita diferença lá na frente. É claro que eu não estou dizendo que as mulheres que têm atividade física regular e que malharam a vida toda, treinaram a vida toda, na menopausa não vão ter sintomas. Não é isso. Perfeito. Não é isso. Ela vai ter sintoma sim, porque é esperado que ela tenha sintoma, né? Porque ela vai ter a diminuição da produção ovariana dos seus hormônios. Então, isso vai acontecer. Mas o manejo do tratamento clínico vai ser diferente. Perfeito. Né? E muitas vezes você diminui o risco de doenças cardiovasculares, que dependendo da doença cardiovascular, você vai ter uma contraindicação para fazer a terapia. Isso que eu ia perguntar. Então, se você consegue ter uma vida mais saudável, você caminha para um lado melhor. Por exemplo, quando a gente fala de medo. O grande medo da mulher em relação à terapia de reposição hormonal é câncer de mama. Isso é um tabu. Não, doutora, pelo amor de Deus, eu tenho aqui um nódulo, um cisto, que eu já acompanho aqui há uns anos. Não vou mexer com isso, não. Tá tudo bem. Eu lido com os sintomas. Vai passar. Alguns sintomas passam, mas outros não. Outros pioram. Perfeito. Como os sintomas vaginais, eles tendem a piorar com o tempo, né? Aquela atrofia, aquele ressecamento, o desconforto, isso tende a ficar pior ao longo dos anos, né? E aí, essa mulher chega e fala, eu não vou fazer terapia porque eu tenho muito medo de ter câncer de mama. Mas calma aí, vamos entender a sua genética, vamos entender fatores de risco para câncer de mama. O hormônio, o uso da terapia é um fator de risco? Mas quando a gente compara o risco relativo de ter câncer de mama numa mulher que faz a terapia de reposição hormonal e numa mulher que é sedentária, que é tabagista e que tem obesidade ou sobrepeso, aqui está muito maior. Pior. Muito pior. Então, você tem mais risco de desenvolver câncer de mama por um estilo de vida ruim. Por um estilo de vida ruim do que pela terapia de reposição hormonal. Então, mais uma vez falando desse manejo que tem que acontecer lá atrás, desde sempre. Né? E quando a gente... Tanto que quando a paciente chega ao consultório com essas queixas, com esse momento, com essas dúvidas, é muito comum ela ter muita dúvida. A maioria, muita dúvida em relação a tratar, não tratar, né? Por que isso acontece? Por que tem tanto tabu? Por que tem tanto profissional de saúde que não trata? E não trata, e deixa você ficar assim, né? Ou se trata de uma forma muito superficial ali, né? Assim, num básico, e a pessoa acaba ficando com aquilo ali pra vida toda e sentindo muito, né? Os efeitos disso tudo. Então, é importante você ter esse olhar, é importante você ouvir, é importante você fazer esses questionários, porque são mais de 60 sintomas, você tem que perguntar. Porque senão ela não vai saber, né, que estão associados a essas questões. E entender que ela precisa também, mais uma vez, em mais um momento da vida dela, trabalhar junto com o profissional de saúde, com a equipe. A equipe, né? Ela precisa trabalhar junto com a gente. Então, se eu falo, precisa da atividade física, precisa. E aí eu acho interessante, Fê, porque tem um impacto, até alguns trabalhos mostram isso, que quando você faz atividade física, você como profissional, como médica, faz a sua atividade física diariamente, eu faço diariamente, e você mostra isso para paciente nas suas redes sociais, por exemplo, não tô ali para ficar me mostrando, falar, tô aqui. Não, isso tem um impacto na vida dessa mulher. Jura? As mulheres, elas chegam no consultório, elas falam, doutora, eu sei que eu tenho que fazer, porque eu te vejo, eu olho lá e falei, não,
Eu preciso fazer o que ela está fazendo, porque se ela está fazendo é porque tem que ser feito. Como fosse um exemplo, né? É um exemplo. Então, é muito legal. Perfeito. E é um exemplo que a gente passa para as nossas pacientes, é um exemplo que a gente passa para as nossas amigas, né? Para os nossos filhos. Os filhos. Eu acho isso então, importante, isso né? é muito importante. Então, se você tem crianças em casa, né? Muitas das vezes a gente se preocupa muito com as crianças. Sim. E eu falo isso porque acaba que influencia em toda a cascata. Então, uma mulher com a idade um pouco, não vou dizer avançada, mais dos 40, que tem filhos, e ela fala, mas eu não vou conseguir, eu tenho meus filhos, eu tenho a casa, eu tenho trabalho, eu tenho marido, eu tenho um monte de coisa. E ela começa a passar por esse momento de transição da vida. Sim. E ela fala que não dá para colocar atividade física porque eu tenho a prioridade, meus filhos, vamos botar assim, é o contrário. Você tem que estar bem para que os filhos, não só de exemplo, e eu acho que isso é muito importante, mas que você cuide bem deles. Exatamente. Uma mãe irritada, uma mãe que oscila de humor, uma mãe que não dorme, uma mãe cansada. Então, o tempo todo, aquela mãe que fala, eu tô cansada, não vou fazer não. Eu tô cansada, não vou fazer não. Não dá. Então, as prioridades têm que ser invertidas e você não vai deixar de cuidar, né? Que isso é importante. Você vai ter até mais vitalidade para cuidar daquelas crianças. Até porque é uma fase, né, Fê, na nossa vida, que a gente já está mais madura. Na maioria das vezes você já atingiu, assim, um patamar importante na sua profissão. Você já está um pouco mais calma ali, você já tem filhos mais velhos, adolescentes, muitas vezes. Então, você tem que olhar para si. É momento de se cuidar, é momento de se amar, é momento de se curtir. Perfeito. É momento de curtir a vida com saúde, que a gente tem um envelhecimento saudável, tem um envelhecimento feliz, né? Que a gente consiga, lá com 90 anos, levantar e sentar sozinho. Perfeito. Né? E eu acho que é um ponto importante sobre isso, né? Dentro dessa questão de uma mulher saudável, feliz e com mobilidade até, entra a questão da relação sexual. Sim. Muitas mulheres entram na menopausa e falam, minha vida acabou. Não penso, nem posso pensar sobre isso, né? Mulheres. O que a gente tem hoje na medicina que pode ajudar essas mulheres que têm um ressecamento vaginal ou uma atrofia vaginal a melhorar essa qualidade de vida em relação a isso? Muita coisa boa. Eu falo com as minhas pacientes, vai lá. A tecnologia está aumentando a cada dia, muitos estudos, né? Então, muitos estudos hoje de terapia de reposição hormonal, muitos estudos hoje do manejo dessas mulheres. Então, a medicina ela está muito preocupada e focada nesse público, né? Nessas mulheres que precisam tanto da gente. E quando a gente fala da vagina, desse ressecamento, desse desconforto, falando na parte sexual, quando tem alteração de libido, a gente pode ter alterações de testosterona, então reposições específicas podem ajudar na dose certa, na via de administração certa, na forma segura. Perfeito. Né? Isso é super importante, por isso que eu acho que é um papel do ginecologista. O ginecologista vamos lá, vamos organizar, né? Precisa entender essa mulher, examinar, enfim. Tecnologias a nosso favor. A gente fala muito de tecnologia, você fala muito de tecnologia, muitas pessoas não entendem. Então, a gente conhece muitas tecnologias para a pele, rosto, bumbum, barriga, né? Enfim, estética. E aí, assim, para nossa sorte, a gente tem o mesmo tratamento via vaginal e na vulva, externamente. Legal. Então, tudo que a gente conhece da dermatologia, que faz laser, ultrassom microfocado, radiofrequência, a gente pode fazer também na vagina, gente, melhorando produção de colágeno, lubrificação, melhorando o trofismo, melhorando essa elasticidade da vagina, e isso facilita muito a relação. E é muito legal ver o feedback dessas pacientes. É isso que eu falo, você já tem essa prática, né? Tenho. A pessoa e eu tô encantada. Encantada porque a paciente chega, doutora, a minha vida voltou. Não é tão legal. Gostoso Com isso? certeza. É muito bom. É interessante essa muito parte, bom. porque muitas mulheres que provavelmente estão assistindo a gente nunca ouviram falar, né? Nunca ouviram falar. E pode parecer para muitas mulheres, ou até mesmo para muitas pessoas que estão em volta, falar, é uma frescura isso. Você vai investir ou isso. achar que é tratamento estético. Também eu ia falar isso. A gente está falando de função, a gente está falando de qualidade de vida, de resgatar casamentos. Perfeito. Entendeu? Então é muito mais do que isso. E assim, é claro que a gente tem hormônios que podem ajudar nesse processo de tratamento, mas e aquelas pacientes que não podem usar o hormônio? E aí? A gente tem essas tecnologias a favor. Então, eu tenho pacientes oncológicas, por exemplo, que não podem fazer terapia de reposição hormonal, que não podem usar tratamentos hormonais locais naquele momento. Enfim,
e que podem e vão se beneficiar desses tratamentos inovadores, desses tratamentos que trazem essa nova oportunidade para essa mulher, né? Então, mais uma vez, assim, eu sempre falo, se enxergue, vê o que você está se sentindo de diferente na sua vida, e se tem alguma coisa fora ali da casinha, fora do eixo, vá, procure seu ginecologista, procure alguém que possa te ajudar, que possa te orientar, possa te dar as oportunidades, as opções de tratamento. E discutir isso é muito importante. Isso que eu ia falar. Um dos objetivos de ter esse podcast é da gente te dar conhecimento, você saber o que existe. Informação. Isso. É muito importante. Né? E muitas pessoas falam assim, nossa, mas eu vou interrogar meu ginecologista. Eu falo, você não vai interrogar seu ginecologista, você vai conversar. Olha, eu escutei, e eu acho que isso é importante do papel, não só do ginecologista, como profissional de saúde, né? De escutar essa paciente. Ele escutou sobre esse tratamento. Será que faz sentido? Será que não faz sentido para mim? É importante? Não é importante? Porque muitas das vezes, eu sei que o Google está aí hoje com tudo, e tem muitas informações que podem ser muito generalistas. Sim. E que essa informação generalista não cabe na sua vida naquele momento. Sim. Mas que essa informação pode ser importante para você levar e discutir com um profissional que está te acompanhando, Com né? certeza. Leve as suas dúvidas, leve seus questionamentos. Eu sempre acho ótimo quando a paciente chega e fala, doutora, eu vi isso aqui. O que você acha, isso cabe? né? Às vezes eu não vou saber, eu não sei de tudo, né? Muitas vezes eu vou, não, peraí que isso aqui eu vou estudar. Isso aqui eu não conheço, nunca ouvi falar, né? Perfeito. E muitas vezes ela tá me trazendo uma informação que eu preciso estudar um pouco daquele assunto. Perfeito. Ou, não, eu sei que tem isso, mas eu tenho um colega que tem mais experiência do que eu, que faz e encaminha, e tá tudo certo, tá tudo bem. A gente não é dono de verdade nenhuma, a gente não sabe tudo de tudo. A gente tá o tempo todo se atualizando, estudando, buscando sempre estar evoluindo, né? Evoluindo. Mas a gente não estuda tudo de tudo. Dentro da ginecologia, por exemplo, tem milhares de caminhos, né? Tem coisas que eu não assumo, que eu não faço, que a gente encaminha, mas é importante a paciente sempre perguntar e buscar. Isso é legal, né? Eu vou puxar um pouco aqui para o meu lado, falando um pouco da nutrição na menopausa, né? Sim. Que tem um impacto, acho que é divisor de águas. Então, a mulher que se cuida, que busca um acompanhamento nutricional nessa fase, ela vai ter muitos ganhos. Não só no manejo dos sintomas, como também de reestabelecer alguns sintomas que já se instalaram, né? Então, a osteopenia, uma baixa de massa muscular, um sono ruim, o ganho de peso. Então, quando você faz um acompanhamento nutricional, isso começa a evoluir positivamente. Com certeza. E ajustar junto com o ginecologista. E um ponto importante é a questão da suplementação. Sim. Porque muitas das vezes a mulher na menopausa, ela só lembra do cálcio. Eu acho que é só isso, né? Só isso. Tem que tomar cálcio. Me falaram que eu tenho que tomar cálcio, né? Verdade. E não é só cálcio na menopausa, né? Então, a gente precisa avaliar suas vitaminas, individualizada. Claro. A vitamina D, importantíssima. Olhar como que tá a sua orquestra do corpo funcionando, do ponto de vista até inflamatório ou não inflamatório. Se você está tendo muitas ias na via, né? Osteopenia, tudo inflamado. A gente precisa ver como está essa questão do peso. Então, às vezes, a gente maneja alguns nutrientes para a questão do peso, né? Então, com certeza. É importantíssimo a gente avaliar individualmente o momento que você está da menopausa, o que você está fazendo aqui da parte hormonal ou não hormonal, e ajustar a alimentação e a suplementação, porque não adianta só tomar cálcio. Não adianta só tomar cálcio. Definitivamente não adianta. Não vai fazer nem... Muitas das vezes fala, não, eu só tomo um cálcio. E o pior cálcio que tem, que é o carbonato de cálcio, eu tomo só um carbonato de cálcio. Eu falo, poxa, não faz só isso não. Vamos mudar um pouquinho, vamos ajustar. Tem mais coisa que a gente pode fazer por você. Pois é. E aí, pra gente finalizar esse tema, existe mulher... Qual é a faixa etária, geralmente, que a gente entra? Você chegou a falar um pouco sobre isso, mas entra na menopausa. E existe um diagnóstico de menopausa precoce, que a gente está ouvindo muito atualmente sobre isso. Existe menopausa precoce, sim. Ela vai acontecer lá antes dos 40 anos. Essa mulher que entra na menopausa precoce, seja de forma fisiológica ou por tratamentos cirúrgicos ou por tratamentos oncológicos, ela requer, inclusive, um olhar bem especial, porque ela precisa ser tratada. Porque senão ela vai ter mais tempo podendo desenvolver doenças cardiovasculares, doenças ósseas. Então, é algo que a gente tem que realmente olhar com muito, muito carinho, muito cuidado. Quando a gente fala da terapia em si,
existe algo que a gente chama de janela de oportunidade. Perfeito. A janela de oportunidade é, em geral, em torno dos 10 primeiros anos da menopausa. Onde você vai ter mais benefícios ao tratamento do que riscos da terapia. Perfeito. Então, não significa que, ai, doutora, mas olha, perdi por um mês. Agora já não posso mais tratar. Poxa vida, por que eu não vim aqui antes? Não é assim. Mas, se você está começando ali em torno do seu período, que é o mais comum da menopausa, a partir dos 40... Né? A perimenopausa, né? Existe a transição menopausal, que muitas vezes você pode começar a ter sintomas até 10 anos antes da última menstruação, que é a menopausa. E a gente já pode e deve tratar essa mulher. Perfeito. Né? Então, sei lá, uma mulher de 45, vai 46 provavelmente anos. ter alguns sintomas. E que ela já pode começar a tratar. Que ela já pode começar a tratar. Que ela já deve começar a tratar, né? Porque lá na frente, quando ela de fato entrar na menopausa, ela já vai estar com um manejo de tratamento, de qualidade de vida mais ajustado do que aquela mulher que não precisa esperar acontecer. Até porque ela para de menstruar, a gente tem que olhar para trás, né? É um ano sem menstruar, já vem acontecendo. Ali acontece a menopausa em si. Então, a menopausa é a última. Mas se até um ano, 6 meses depois ela sangrar de novo, não, então aquela não foi a última. Quando eu considero quando foi a última, você tem que olhar para trás. Um ano. Um ano consecutivo. Um ano consecutivo. Não menstruei com um ano, obviamente descartando causas, né, de amenorreia, né, enfim, antes disso. Tem doenças que causam a ausência da menstruação. Ou aquela mulher que fez esterectomia e que não vai menstruar. Como é que eu sei que eu entrei na menopausa? Os sintomas clássicos, né? Aqueles mais de 60 que eu citei. E alterações hormonais. A gente consegue identificar no exame de sangue. Eu não preciso do exame de sangue para dar diagnóstico de menopausa, mas ele vai me ajudar em algumas situações. Perfeito. Né? Então, esses primeiros 10 anos são importantes. Então, fiquem atentas a esse período. Busquem ajuda. Busquem profissionais que possam te orientar. Busquem profissionais que tenham essa visão multidisciplinar. Que vá acompanhar essa paciente em todos esses âmbitos, que vai explicar por que ela deve fazer atividade física, que vai explicar por que ela deve se alimentar bem e não somente, faz atividade. Acabou, não, por quê? Né? Por que eu preciso? Qual o benefício que eu vou ter? Perfeito. Qual é o risco que eu vou ter em não fazer? Então, essa orientação cabe a gente, né? Então, a gente pensando na mulher na menopausa. Então, você que tem nas suas faixas entre 40 e 50 anos, mesmo que você continue menstruando, venha menstruando, um sinal de alerta é importante, né? Ainda mais se você já começou a ter alguns sintomas, Exatamente. Né? E não... De novo, se olhe, se escute e valorize esses sintomas. Valorize os sintomas. Porque muitas das vezes, é porque eu estou fazendo muita coisa, a correria do dia. Também mas não nem só, sempre, né? Somente já pode ser feito alguma coisa. Já pode ser feita alguma intervenção ali medicamentosa, em alguns casos. Sim. Nutricional sempre. Sempre a gente faz. E do ponto de vista do estilo de vida, suplementação também. Provavelmente a gente já vai começar a manejar isso de forma bem individual para trazer que o objetivo é que você tenha uma vida saudável, feliz. Eu ia falar isso. A gente escuta muito que todo mundo vai entrar na menopausa e que é normal da vida, e né? Que bom, porque se você não entrar na menopausa, significa que você não está aqui. Então, tem alguma coisa de errado, né? Né? O objetivo é que a gente entre e que fique anos e anos vivendo de forma saudável, feliz, né? E por quanto tempo fazer a terapia de reposição hormonal? Não tem um tempo determinado. Eu ia te perguntar isso, né? Eu não tenho aquela... não, se você já fez por 5 anos, tem que parar. Não. Ou eu tenho mais de 70 anos, eu tenho que parar. Ou mais de 80 anos, eu tenho que parar. Para começar, tem aquela questão da janela de oportunidade que deve ser muito bem estudada. Analisada. E aí, mais uma vez, quando eu falo na questão multidisciplinar, o cardiologista é um médico, um especialista que precisa acompanhar essa mulher junto comigo. O endócrino também vai acompanhar junto comigo, porque ela vai ter, provavelmente, alterações metabólicas, que o olhar do endócrino vai ser importante. O cardiologista precisa me ajudar a fazer esse rastreio dessa mulher. Então, tem alguns exames cardiológicos que eu peço para essa mulher antes de começar a terapia. Perfeito. Né? Não sou cardiologista, mas eu preciso saber. Ter essa base para a gente começar com segurança. Perfeito. E o mais importante é a via de administração, a dose certa, a medicação certa. Isso é fundamental, porque aí sim você vai ter
benefícios com poucos riscos. Perfeito. Né? Isso aí eu acho que é uma coisa que você está frisando desde o início, Desde né? o início. É uma individualidade. Né? Sim. A gente individualizar e fazer de forma correta. Sim. Então, a gente falou de 2 temas muito importantes, conversamos muito. Foi ótimo. E pra gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos escutando. A gente falou de 2 temas que são muito importantes para a mulher e a gente tem 2 fases aí, né? Tanto as mulheres mais novas, que a endometriose pode acontecer em qualquer faixa etária da vida, e como as mulheres mais velhas, mais maduras, que também têm essas outras questões. O que é o seu maior mensagem para essas mulheres assim hoje, independente da idade? E o que você pode deixar para elas? E segundo, falar um pouquinho onde as pessoas podem te encontrar, como que elas podem te achar, tá? Sim. Eu sempre, assim, como eu falei já em alguns momentos, né? Se olhe, né? Tente identificar os sinais que o seu corpo está te dando de alterações, né? Como é a sua menstruação, como é o seu padrão de cólica, como são os sintomas, se você está dormindo mais, se você está dormindo menos, se você está mais cansada, menos cansada. Valorize as suas queixas. Leve isso para um profissional de saúde que possa te atender, te ouvir, né? Isso é fundamental. Não tenha medo de buscar essas questões, porque muitas vezes as mulheres olham para um sintoma e têm medo de procurar a resposta, porque tem medo de descobrir coisas que possam assustar, né? Perfeito. O medo assusta, o medo atrapalha. Diagnóstico precoce salva vidas. Perfeito. Diagnóstico precoce melhora muito a sua qualidade de vida, melhora muito o desfecho e manejo dos tratamentos de doenças crônicas como endometriose. Então, é muito importante que você se olhe, se autoanalise, né? Busque sempre profissionais que possam te ouvir e que possam te ajudar, né? E cuidar da saúde sempre, né? Como eu falei lá, eu já olho para minha filha pensando nela lá na frente. Então, hábitos de vida saudáveis vão fazer toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Pratique atividade física regularmente. Se alimente de forma saudável. Procure um nutricionista que possa te orientar, porque às vezes a gente acha que come certo e não come. Falo por mim. Então, é importante você procurar profissionais que possam te orientar e te ajudar da melhor forma, né? Porque isso previne doenças. Perfeito. Né? Isso tem um impacto importante na vida, né? Na vida, né? Da saúde, né? Na saúde como um todo. E meu Instagram, Gisele Ozon, trago vários temas relacionados à saúde da mulher. Me encanta falar sobre saúde da mulher. Me encanta informar. O objetivo, né, de rede social é informar. Trazer novidades, né? Trazer o que a gente estuda, o que a gente está buscando sempre em atualizações. Isso é muito importante. Tenho 2 consultórios. Rio de Janeiro, Rio né? de Janeiro. Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro. A gente faz atendimentos online também. Então, para quem é de fora do Rio, a gente pode orientar através de consultas online também. Perfeito. E um grande prazer estar aqui com você. Espero que a gente volte mais vezes, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda. Muito. O script aqui era maior, mas eu tive que, no meio do caminho, diminuir. Mas ainda porque tem muita muito assunto, coisa. né? É muito assunto. Falar de saúde da mulher é empolgante. É empolgante. Eu acho isso Somos também. mulheres, vivemos tudo isso e a gente ainda tem esse olhar, né? Perfeito. Nosso como mulher, né? Eu deixo a minha mensagem aqui que nosso bate-papo é um dos únicos bate-papos, não será um dos únicos bate-papos, vamos ter mais. Primeiro eu quero te agradecer, Gisele, porque foi muita informação, acho que esclarecedora. Muitas mulheres não sabem do que a gente está falando, ou vivem e não escutam, não analisam isso profundamente. E que tanto a medicina como a nutrição aliadas faz total diferença. Total. E aquilo que você falou, a nossa forma de falar sobre a saúde da mulher, muitas vezes as pessoas falam, nossa, Fernanda, você fala tanto de endometriose, tão empolgada com a endometriose ou com a menopausa. Eu falo, gente, é porque tem solução. Então, se a gente tem solução, vamos falar de forma legal sobre isso, não de uma forma tão pesada, que muitas das vezes já é pesado. Pois né? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer a você e a todos. Não deixem de curtir, se inscrever no canal e até o próximo podcast do Pode Fê. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.